Gospel News, hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Estatais colecionam déficit bilionário durante o governo Lula. Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras e valor na bomba pode ser sentido a partir desta terça-feira. Cessar-fogo é retomado após mortes no território palestino. Israel reabre passagem de Kerem Shalom para entrada de ajuda humanitária. Rodrigo Paz é eleito novo presidente e decreta o fim do socialismo na Bolívia. Polícia Civil atira contra trabalhadores de obra em Minas Gerais. E ainda, Flamengo vence Palmeiras e título do Brasileirão será decidido nas últimas rodadas. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A terceira vez de Lula na presidência do Brasil é marcada por aumento de gastos e projetos considerados eleitoreiros. Dados do Banco Central mostram que, até o momento, as estatais acumulam déficit primário de 18 bilhões e meio de reais, o maior prejuízo já registrado em toda a série histórica. O déficit das contas públicas voltou aos holofotes após o pedido de socorro dos Correios na última semana, no valor de 20 bilhões de reais e um plano de reestruturação. A empresa pública de entregas avalia um programa de demissão voluntária, a renegociação de contratos com grandes fornecedores e a venda de imóveis ociosos. Dados do Ministério da Gestão e Inovação mostram que, além dos Correios, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos também chegou em déficit na casa de bilhão. Na sequência, aparece a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com mais de 375 milhões de reais no negativo. O top 5 ainda é completado por Infraero e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em meio ao rombo nos Correios, a oposição quer a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Câmara para explicar a situação financeira da empresa. O deputado Zucco apresentou um requerimento pedindo a criação de uma subcomissão especial para investigar a gestão contábil e patrimonial da empresa. A Petrobras anunciou hoje uma redução de quase 5% no preço da gasolina para as distribuidoras. O novo preço vale a partir de amanhã. A partir de amanhã, a gasolina terá uma redução de 14 centavos para as distribuidoras, o equivalente a 4,9%. O preço médio agora será de R$ 2,17 por litro, mas o repasse para o povo brasileiro vai depender dos donos dos postos de combustíveis. A petroleira explica que o preço da gasolina nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor cobrado pela estatal, entre eles estão os custos e margem de lucro e também os impostos federais. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu os preços em mais de 30 centavos por litro. A estatal também recebeu hoje a licença de operação do IBAMA para perfurar um poço na Foz do Amazonas. O local fica a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e 175 quilômetros da costa. O final de semana foi de muita tensão na faixa de Gaza. Israel confirmou a morte de 2 soldados no território e acionou os caças da Força Aérea para atacar posições do grupo terrorista Hamas. 33 pessoas morreram. O exército israelense afirmou neste domingo que retomou a aplicação do cessar-fogo na faixa de Gaza depois de lançar dezenas de bombardeios contra alvos do movimento islamista palestino Hamas no território. Em um comunicado, o exército israelense afirmou que, de acordo com a diretriz do nível político e após uma série de ataques significativos em resposta às violações do Hamas, as forças de defesa de Israel começaram a aplicar de novo o cessar-fogo, frisando que vai responder firmemente a qualquer violação do mesmo. O exército de Israel também confirmou que 2 soldados morreram em combates no sul da faixa de Gaza neste domingo. O major Yaniv Kula, de 26 anos, e o sargento-chefe Tai Avetz, de 21 anos. Foram as primeiras mortes de militares israelenses no território palestino desde a entrada em vigor do cessar-fogo em 10 de outubro. Já a Agência de Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, informou que pelo menos 33 pessoas foram mortas nesse domingo em todo o território. Um ataque aéreo atingiu uma casa usada por jornalistas em Al-Zawaida, no centro da faixa de Gaza. Um profissional da imprensa morreu. O grupo islamista negou as acusações de ter violado o cessar-fogo e uma autoridade acusou Israel de fabricar pretextos para retomar a guerra.
Em um domingo tenso, também houve celebração. Em Mevaseret Tzion, perto de Jerusalém, uma multidão se reuniu para dar boas-vindas a Elkana Borbot, que voltou para casa após receber alta do hospital. Ele foi mantido como refém em Gaza até o recente cessar-fogo e foi um dos organizadores do Festival de Música Nova, atacado por militantes do Hamas em 7 de outubro de 2023. Vocês são um povo maravilhoso, nós somos um povo maravilhoso. Nossa força está em nossa união, obrigado. O povo da eternidade não tem medo de uma longa jornada. Obrigado ao Criador do mundo que me trouxe até aqui. Bendito seja, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que nos deu a vida, nos sustentou e nos trouxe até esse momento. Elkana foi um dos 20 reféns entregues na segunda-feira pelo Hamas, como estipulado na primeira fase do acordo de cessar-fogo, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. O grupo islamista também devolveu os restos mortais de 12 pessoas que morreram em cativeiro. E hoje Israel reabriu a passagem de Kerem Shalom para a entrada de ajuda humanitária. A passagem de Kerem Shalom entre Israel e a faixa de Gaza foi reaberta nesta segunda-feira para permitir a entrada de ajuda humanitária, um dia após uma série de bombardeios israelenses no território palestino. De acordo com uma fonte militar israelense, a passagem de Rafah, entre Egito e Gaza, vai permanecer fechada até novo aviso. No domingo, Israel anunciou a suspensão da entrada de ajuda humanitária no território ao acusar o Hamas de ter violado o acordo de trégua, o que o movimento islamista nega. De acordo com a defesa civil local, 45 palestinos morreram em bombardeios lançados por Israel. Ontem fomos inesperadamente atacados no nosso local de deslocamento. Minha irmã, Alaíssa, foi martirizada juntamente com seu marido, Muhammad Yahia, seus filhos e a sogra da minha irmã. Quando anunciaram a trégua, sentimos um pouco mais de segurança e dissemos, graças a Deus a guerra acabou e Deus protegerá nossos filhos restantes. Perdi um mártir no início da guerra e ficamos felizes que a guerra acabou, que o povo vive em segurança, mas não há segurança. A guerra recomeçou novamente. Mais de 100 mártires logo após a trégua e a segurança. O Hamas nega as acusações e afirmou que Israel inventa pretextos para retomar a guerra, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul do território israelense. Apesar das tensões, o presidente americano Donald Trump afirmou na noite de domingo que o cessar-fogo, que ajudou a alcançar, continua em vigor. O republicano sugeriu ainda que os líderes do Hamas não estavam vinculados a supostas violações da trégua e culpou alguns rebeldes entre eles. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje que o presidente Donald Trump está sonhando se acredita que os Estados Unidos aniquilaram as instalações nucleares do país. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse nesta segunda-feira em Teherã que o presidente Donald Trump está sonhando se acredita que os Estados Unidos destruíram as instalações nucleares da República Islâmica com os ataques aéreos em junho. O presidente dos Estados Unidos se gaba de ter destruído a indústria nuclear do Irã. Tudo bem, continue sonhando. Mas quem é você para dizer o que um país deve ou não ter se possui uma indústria nuclear? A declaração de Khamenei foi uma resposta às várias afirmações de Trump de que o programa nuclear iraniano foi totalmente destruído nos bombardeios de 22 de junho, quando os Estados Unidos atingiram a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo, ao sul de Teherã, e as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, no centro do país. A magnitude dos danos nunca foi especificada, mas Trump segue insistindo repetidamente que alcançou seu objetivo. Na segunda-feira da semana passada, no discurso que fez no parlamento israelense, o republicano afirmou que os Estados Unidos lançaram 14 bombas sobre as principais instalações nucleares do Irã e que elas foram aniquiladas. Isso está confirmado. No último domingo, o presidente americano disse à emissora Fox News que o Irã não é mais o valentão do Oriente Médio, porque sua capacidade nuclear foi destruída. Milhares de pessoas foram às ruas de Nova York nesse final de semana para protestar contra o governo de Donald Trump.
Milhares de pessoas foram às ruas de Nova York nesse sábado para expressar sua indignação com as políticas linha dura do presidente americano Donald Trump, como parte dos protestos nacionais chamados de No Kings, sem reis em português. Mais de 2.700 manifestações estão planejadas de costa a costa nos Estados Unidos, de grandes cidades a pequenas cidades e até mesmo perto da residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, onde ele está passando o fim de semana. Os protestos nacionais são criticados pelos republicanos, que chamam as manifestações de Hate America ou Odeio a América. Os organizadores esperam milhões de pessoas em todo o país. Esses números se igualariam à enorme participação em eventos semelhantes em 14 de junho, aniversário de Trump, em indignação com a repressão do governo a imigrantes sem documentos e o envio de tropas da Guarda Nacional para Los Angeles. Desde então, Trump, que retornou à Casa Branca em janeiro, ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Washington e Memphis. Os envios planejados para Chicago e Portland foram bloqueados nos tribunais. As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram mais uma ofensiva contra uma embarcação suspeita de transportar drogas em águas internacionais. 3 pessoas morreram. As Forças Armadas dos Estados Unidos efetuaram outro ataque contra uma embarcação supostamente carregada de drogas em águas internacionais, no qual, de acordo com o secretário de Defesa americano Pete Hegseth, morreram 3 narcoterroristas. Em uma postagem na rede social X, Hegseth explicou que o ataque, executado na sexta-feira, teve como alvo uma embarcação vinculada à guerrilha colombiana ELN, que navegava por uma rota conhecida de narcotráfico e transportava quantidades substanciais de narcóticos. Ele não especificou o local do ataque, mas indicou que a embarcação operava em uma área supervisionada pelo Comando Sul, que conduz as operações militares dos Estados Unidos na América Latina. Este é o ataque americano mais recente desde que Washington enviou, em agosto, navios de guerra para águas internacionais do Caribe com o argumento de conter o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Com o anúncio deste domingo incluído, 7 ataques foram relatados. Pelo menos 30 supostos traficantes foram mortos. Donald Trump anunciou a suspensão de ajuda financeira à Colômbia. Ele afirmou que o país promove a produção de drogas. Donald Trump acusou o presidente colombiano Gustavo Petro neste domingo de tolerar a produção de drogas e anunciou que vai encerrar a ajuda financeira ao país sul-americano. Numa postagem na rede Truth Social, o presidente americano disse que a partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídio não serão mais feitos, afirmando que Petro está incentivando fortemente a produção em massa de drogas. Trump também escreveu: é melhor Petro, um líder de baixa reputação e muito impopular, com uma atitude insolente em relação aos Estados Unidos, fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele e isso não será bom. Na publicação, Trump escreveu o nome do país incorretamente 4 vezes, como Colômbia. O presidente colombiano respondeu rapidamente e escreveu em uma mensagem na rede X que Trump está sendo enganado por seus camaradas e assessores e que recomenda que ele olhe atentamente para a Colômbia e determine de que lado estão os narcotraficantes e de que lado estão os democratas. Após décadas de estreita aliança entre os Estados Unidos e a Colômbia na chamada Guerra às Drogas, no mês passado, Washington retirou da Colômbia o status de país aliado na luta contra o narcotráfico, certificação pela qual recebeu centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos. A Colômbia respondeu suspendendo a compra de armas dos Estados Unidos, seu maior parceiro militar. Washington também revogou o visto americano de Petro no mês passado, após ele discursar em uma manifestação pró-Palestina em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU. Petro também criticou duramente o destacamento naval dos Estados Unidos na costa da Venezuela e os ataques americanos no Caribe contra barcos, que Washington alega estarem transportando drogas para os Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesse final de semana que o Plano de Defesa Nacional foi ativado em todo o território. Na semana passada, mais de 17 mil soldados participaram de exercícios militares. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado que o plano de defesa contra as ameaças dos Estados Unidos foi acionado em todo o país, após a conclusão dos exercícios militares nos 4 estados que faltavam: Guárico, Correios, Barinas e Portuguesa.
Washington iniciou em agosto uma operação antinarcóticos com 7 navios de guerra em águas internacionais do Caribe, perto das costas venezuelanas, o que Caracas considera uma ameaça para pressionar uma mudança de regime. Até o momento, os relatos indicam que 6 embarcações de supostos narcoterroristas foram atacadas pelos navios americanos, com um balanço de pelo menos 27 mortos. Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares com milhares de agentes, concentrando-se nas fronteiras. Também participam a polícia, a proteção civil e um corpo militar integrado por civis. Durante a semana, aconteceram exercícios perto da Colômbia, onde o governo anunciou a mobilização de 17 mil militares, assim como em Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara e Yaracuy. Em um áudio divulgado no Telegram, Maduro disse que hoje completamos todas as zonas de defesa integral do país, todos os estados. Maduro anuncia com frequência esse tipo de manobras, muito divulgadas nas redes sociais, mas nem sempre são operações visíveis. O presidente americano Donald Trump disse na quarta-feira que autorizou operações da CIA contra a Venezuela, mas sem revelar a data. Também afirmou que cogitava ataques terrestres contra cartéis de drogas do país sul-americano. Após mais de 20 anos de governo de esquerda, a Bolívia elegeu o senador de centro-direita Rodrigo Paz como novo presidente. Ele prometeu capitalismo para todos e vai enfrentar a pior crise econômica em 40 anos. O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito presidente da Bolívia. O resultado veio após um segundo turno apenas com candidatos de direita, encerrando 20 anos de governos de esquerda iniciados por Evo Morales. A Bolívia volta a recuperar passo a passo seu cenário internacional. Paz obteve mais de 54% dos votos, contra 45% de seu rival, o ex-presidente Jorge Quiroga, segundo a contagem oficial do Tribunal Supremo Eleitoral, com mais de 97% das urnas apuradas. Apoiadores comemoraram com músicas, fogos, gritos de vitória e bandeiras verde, branca e vermelha, cores do Partido Democrata Cristão, legenda vencedora. O novo presidente também terá a maior bancada do parlamento, após obter uma votação surpreendente já no primeiro turno. A segunda maior força será a de Quiroga, o que obriga os dois blocos a negociar. Economista de 58 anos, Paz vai suceder Luiz Arce, assumindo a missão de reverter a pior crise econômica da Bolívia em 4 décadas. Ele propõe uma ampla descentralização administrativa e o que chama de capitalismo para todos, um programa voltado à formalização da economia, com redução de impostos e eliminação da burocracia. O novo presidente afirmou que não vai atrás de empréstimos externos até reestruturar as finanças internas, prometendo fortes cortes nos gastos públicos, especialmente nos subsídios aos combustíveis, embora tenha dito que manterá o benefício para alguns setores. O Banco Mundial projeta para o país uma recessão até pelo menos 2027, enquanto a inflação anual chegou a 23% em setembro. Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz vai tomar posse em 8 de novembro, tornando-se o terceiro membro de sua família a ocupar a presidência, depois de seu pai e de seu tio-avô, Víctor Paz Extensoro. Com sua ascensão, a Bolívia encerra um longo ciclo socialista iniciado em 2006, marcado pela nacionalização dos recursos naturais, o rompimento de relações com os Estados Unidos e a aproximação com potências emergentes, como China, Rússia, Irã e a esquerda latino-americana. A Argentina formalizou uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Donald Trump disse nesse final de semana que o país sul-americano não tem dinheiro e luta para sobreviver. O Banco Central da Argentina confirmou nesta segunda-feira que o país formalizou uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares, 108,7 bilhões de reais, com os Estados Unidos. A medida foi realizada por meio de um swap como parte de um acordo de estabilização cambial. Um swap é um contrato financeiro derivativo, onde duas partes trocam a rentabilidade e os riscos de diferentes ativos ou indexadores, como taxas de juros ou câmbio. O anúncio ocorre no momento de uma desvalorização do peso argentino e poucos dias antes das importantes eleições legislativas para o governo do presidente ultraliberal Javier Milei em 26 de outubro. O presidente americano Donald Trump tinha prometido ao seu aliado Milei 20 bilhões de dólares em fundos públicos e privados para lidar com as turbulências do mercado, desde que ele obtivesse um bom resultado eleitoral. No domingo, Trump justificou sua ajuda à Argentina, dizendo que o país sul-americano não tinha dinheiro e lutava muito para sobreviver.
Na semana passada, o Tesouro Americano interveio no mercado de câmbio argentino e comprou pesos no Blue Chip Swap e no mercado à vista. Um Blue Chip Swap permite que um investidor compre um ativo estrangeiro, geralmente desvalorizado, e depois o venda no mercado local a um preço mais alto. No entanto, a medida não foi suficiente para conter a alta do preço do dólar. A situação local piorou em 8 de setembro, após a derrota do partido governista nas eleições legislativas na província de Buenos Aires. Desde então, o peso se desvalorizou 7% em relação ao dólar. E o Museu do Louvre amanheceu fechado também nesta segunda-feira. 60 investigadores da polícia francesa foram mobilizados para encontrar as joias roubadas. Uma grande fila se formou logo cedo nesta segunda-feira diante do Museu do Louvre. Mas o passeio de milhares de pessoas foi frustrado, com a direção confirmando seu segundo dia fechado, após o espetacular roubo da véspera, quando 4 pessoas levaram 8 joias da coroa da França, de valor incalculável. 60 investigadores da polícia francesa trabalham nesta segunda-feira para identificar os ladrões. As autoridades seguem a pista de que um grupo do crime organizado planejou e executou o roubo, realizado por volta das 9h30 locais, já com o museu aberto. O ministro do Interior, Laurent Nunez, afirmou que a operação foi realizada por ladrões experientes, possivelmente estrangeiros e já conhecidos por ações semelhantes. O assalto reacendeu o debate sobre a falta de segurança nos museus franceses, com o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, reconhecendo uma falha e afirmando que o episódio projeta uma imagem muito negativa do país. Os criminosos de rostos cobertos usaram um guindaste na rua para erguer colegas e invadir a Galeria Apollo. Eles quebraram os vidros com o auxílio de uma pequena motosserra em uma operação que durou cerca de 7 minutos, antes de fugirem em motocicletas de grande porte. Entre as peças roubadas, todas do século XIX, estão o colar de safiras da Rainha Amélia e da Rainha Hortência, com 8 safiras e 631 diamantes. Os ladrões também levaram o colar de esmeraldas de Maria Luísa, composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes, e a tiara da Imperatriz Eugênia, feita com cerca de 2.000 diamantes. Um acidente nesta segunda-feira interrompeu a rotina do aeroporto de Hong Kong. Um avião de carga vindo de Dubai saiu da pista durante o pouso. Atingiu uma viatura de segurança e caiu no mar. 2 pessoas morreram. Um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong nesta segunda-feira, colidiu com um carro de patrulha de segurança e acabou caindo no mar. 2 homens que ocupavam o veículo morreram, um no local e outro depois de ter sido levado ao hospital. Around 4 a.m. this morning, our cargo aircraft. Por volta das 4 da manhã de hoje, uma aeronave de carga, voo UAE 9788, partindo de Dubai com destino a Hong Kong, saiu da pista norte ao aterrissar e atravessou a cerca, caindo no mar. Infelizmente, uma viatura de patrulha de segurança do aeroporto estava no local naquele momento. A aeronave colidiu com a viatura e a empurrou para o mar. Petrol car was there at that time. The aircraft collided with the petrol car and pushed the car into the sea. A autoridade aeroportuária de Hong Kong afirmou que o avião fez uma curva brusca à esquerda, quando ainda percorria a metade da pista, destacando que as condições meteorológicas e do local eram seguras no momento da aterrissagem. Uma investigação para determinar as causas do acidente com a aeronave da Boeing foi instaurada. Aberto em 1998, o Aeroporto Internacional de Hong Kong é um dos mais movimentados do mundo em transporte de carga aérea. A economia da China cresceu 4,8% no terceiro trimestre deste ano. O país esperava um avanço maior, mas enfrenta dificuldades no comércio internacional e um baixo consumo interno. A economia chinesa cresceu menos de 5% no terceiro trimestre, o menor nível registrado no ano. O Escritório Nacional de Estatísticas informou que o PIB da China para o período de julho a setembro cresceu 4,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo dos 5,2% do trimestre anterior, devido às turbulências que afetam o comércio internacional e a persistente queda do consumo interno. Os dados oficiais foram publicados nesta segunda-feira, primeiro de 4 dias em que o Partido Comunista realiza reuniões a portas fechadas para a elaboração de um plano com os objetivos políticos, econômicos, sociais e ambientais do país.
Foi o crescimento mais lento desde o mesmo trimestre do ano passado, quando o PIB chinês cresceu 4,6%. Os números foram divulgados poucos dias antes das negociações previstas entre funcionários de alto escalão chineses e americanos, que podem culminar em uma reunião entre o presidente americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping. O republicano ameaçou no início do mês impor tarifas de 100% sobre os produtos chineses a partir de 1º de novembro, em resposta à ampliação dos controles de exportação que Pequim impôs ao setor estratégico de terras raras. À medida que aumenta a pressão comercial, analistas apontam que a China deve avançar para um modelo econômico no qual o consumo interno tem um papel mais preponderante, sem depender principalmente do investimento em infraestrutura e das exportações. E o Japão está perto de anunciar uma mulher como primeira-ministra do país. O partido que governa o Japão assinou nesta segunda-feira um acordo de coalizão com o principal bloco de oposição, o que abre o caminho para que Sanai Takaichi se torne a primeira mulher a comandar o executivo do país asiático. Takaichi, do governante Partido Liberal Democrático, assinou o acordo com Yorifumi Yoshimura, líder do Partido da Inovação do Japão, um dia antes de a Câmara Baixa do Legislativo votar para designá-lo ou não como a quinta pessoa a ocupar o cargo de chefe de governo do país em 5 anos. A coalizão ainda não tem todos os votos para nomear Takaichi como primeira-ministra, mas analistas acreditam que ela será eleita em segundo turno. O anúncio da nova coalizão foi celebrado na Bolsa de Tóquio, que fechou em alta nesta segunda-feira. Takaichi foi escolhida no início do mês como líder do PLD, o partido que domina a política japonesa há várias décadas, após o anúncio de renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em setembro, pressionado por derrotas eleitorais. Sanai Takaichi, de 64 anos, é uma figura tradicionalista da ala conservadora do Partido Liberal Democrático, mas sua nomeação como primeira-ministra parecia ter sido abalada pelo colapso da aliança que a legenda manteve por 26 anos com seu parceiro minoritário, o Partido Komeito, que acusou o PLD de não endurecer as regras de financiamento eleitoral após um escândalo de corrupção. E no próximo bloco, acidente com ônibus deixa 15 mortos em Pernambuco. E mulher morre após comer pizza em São José dos Campos. Pelo menos 15 passageiros de um ônibus morreram em um acidente de trânsito no estado de Pernambuco. O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a lateral da pista. Pelo menos 15 passageiros de ônibus morreram em um acidente de trânsito no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. A polícia informou que o acidente ocorreu na rodovia BR-423 na noite de sexta-feira, entre os municípios de Paranatama e Saloá, após o motorista perder o controle do veículo, que transportava 30 passageiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dirigiu na contramão e bateu em algumas pedras na beira da estrada. Em seguida, retornou à faixa da direita, atingiu um banco de areia e capotou. 11 mulheres e 4 homens morreram. Alguns passageiros foram levados para postos de saúde próximos. O número de feridos não foi confirmado. O destino e os locais de partida do ônibus que caiu no Agreste de Pernambuco também não foram informados. O motorista sofreu ferimentos leves e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Depois foi levado para uma delegacia. A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher após comer uma pizza em São José dos Campos. O sobrinho da vítima também passou mal e foi internado em um hospital da região. O médico do Hospital Clínica Sul acredita em envenenamento. O caso foi registrado como morte suspeita. O policial civil Fernando Augusto foi preso suspeito de atirar contra trabalhadores de uma obra em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas contaram que o policial civil chegou ao local da obra com uma arma nas mãos, gritando para que todos deitassem no chão. Na sequência, os trabalhadores correram e Fernando atirou na direção deles. Um dos trabalhadores teve um ferimento proveniente de disparo de arma de fogo na perna esquerda e o outro na perna direita. Na manhã de domingo, a Justiça determinou que Fernando Diniz permaneça em prisão domiciliar e use tornozeleira eletrônica. Em uma rede social, o investigador do estado de Minas Gerais tem 17 mil seguidores e se apresenta como criador de conteúdo digital. Verônica da Silva Barreto, de 24 anos, morreu após ser atingida na cabeça no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro.
Testemunhas disseram que o veículo da família passou por uma barricada com os vidros fechados e foi alvejado por criminosos. O crime aconteceu dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, Verônica estava em um carro com um amigo, o filho da maquiadora, a sogra, uma cunhada e outras crianças da família. O veículo da família passou por uma barricada com os vidros fechados e foi alvejado por criminosos. O pai de Verônica, Alexandre da Silva, afirmou que a família seguia para um sítio em Itaguaí. O corpo da jovem foi velado e sepultado na tarde de hoje no cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Uma bebê de apenas 2 meses morreu após dar entrada em uma unidade de pronto atendimento de Bangu, na zona oeste do Rio, e apresentar sinais de agressões e maus tratos. A mãe da recém-nascida foi presa em flagrante pelo crime de tortura. Uma outra filha da mulher, de 8 anos, também foi levada à unidade de saúde e também apresentava sinais de maus tratos. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Um policial militar de folga morreu baleado por outro policial militar na zona oeste do Rio. O crime aconteceu na Avenida Jambeiro, na Vila Valqueire, zona oeste do Rio. O policial morto foi identificado como Sargento Eduardo Felipe. Quem matou ele foi William Amaral da Conceição. Ele foi preso em flagrante. Os dois estavam voltando de um evento e pararam o carro para discutir. Eles eram amigos próximos e gravaram um vídeo momentos antes, enquanto dirigiam embriagados. Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão entre os dois policiais, e o caso está em investigação pela Delegacia de Homicídios da capital. A seguir, Coca-Cola anuncia a redução de açúcar nos refrigerantes e a vitória do Flamengo contra o Palmeiras. A gigante americana Coca-Cola vai reduzir em 30% o teor de açúcar dos refrigerantes para o mercado mexicano. A gigante americana Coca-Cola reduzirá em 30% o teor de açúcar de seus refrigerantes para o mercado mexicano, após negociar uma nova redução de impostos para outros produtos de seu portfólio. A medida foi anunciada pelo governo da presidente Claudia Sheinbaum. A empresa com a maior fatia do mercado mexicano de bebidas também concordou em reduzir os preços de suas versões sem açúcar, em comparação com as tradicionais, e em deixar de incluir crianças e adolescentes em sua publicidade. O subsecretário de Saúde, Eduardo Clark, disse que a Coca-Cola está comprometida em garantir que, dentro de um ano, os refrigerantes açucarados tenham 30% menos açúcar. Essa redução impactaria mais de 70% do volume vendido no México, que é o maior consumidor per capita de refrigerantes do mundo. Esses compromissos faziam parte da negociação para reduzir a magnitude de um novo imposto aprovado esta semana sobre bebidas light, sem calorias. A iniciativa original, que afeta a Coca-Cola e todas as empresas do setor, propunha aumentar o imposto sobre refrigerantes açucarados e estabelecer um novo imposto para as variantes sem açúcar, elevando o imposto geral por litro para 3,08 pesos mexicanos, cerca de 90 centavos de real. Após as negociações, o aumento do imposto sobre bebidas açucaradas foi mantido, mas o imposto sobre bebidas de baixa caloria foi reduzido para 1,5 peso, 43 centavos de real. Sheinbaum disse que esse era o objetivo do imposto, não aumentar a arrecadação, mas simplesmente incentivar as pessoas a consumir menos bebidas açucaradas, alertando que o consumo desses produtos está diretamente ligado a doenças como diabetes, hipertensão e obesidade entre os mexicanos. A Coca-Cola também se comprometeu a tomar medidas de marketing para promover o consumo de produtos de baixa ou nenhuma caloria. A plataforma de computação em nuvem AWS, que pertence à Amazon, sofreu instabilidade na manhã de hoje. Diversos sites e aplicativos ficaram fora do ar e órgãos do governo do Reino Unido também foram afetados. A plataforma de serviços de computação em nuvem, AWS, do grupo americano Amazon, enfrentou interrupções na manhã desta segunda-feira, o que provocou vários problemas de conexão em páginas e aplicativos como Amazon Prime, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Alexa e Duolingo. As primeiras perturbações foram detectadas às 4h11 da manhã de Brasília. A Amazon Web Services, ou Serviços de Internet da Amazon em livre tradução, confirmou índices significativos de erro nos pedidos enviados a um banco de dados usado por vários aplicativos web e jogos online.
Subsidiária da gigante de tecnologia, a AWS é uma plataforma de computação remota que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial. A interrupção da internet afetou dezenas de sites dos principais bancos e portais governamentais do Reino Unido. Vários sites apresentavam problemas técnicos ao tentar acessar. O mesmo ocorria em diversos grandes bancos e serviços financeiros do Reino Unido, com mensagens do tipo algo deu errado e problemas técnicos. O Airbnb, a rede social Instagram, a plataforma de vendas de jogos eletrônicos Steam e os jogos online Roblox e Brawl Stars também foram afetados. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho abriu o Bravo Film Festival em Los Angeles com a exibição de O Agente Secreto. O filme foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. O cineasta Kleber Mendonça Filho marcou presença na abertura do Bravo Film Festival em Los Angeles. O Agente Secreto, seu mais recente trabalho, foi o escolhido para abrir a mostra, exibido no Museu da Academia. Ambientado durante a ditadura militar brasileira, o longa mistura passado e presente, com pitadas de memórias da infância do diretor. Se for apenas sobre o passado é uma coisa, mas se você coloca a perspectiva do presente e do futuro, é quase como colocar um par de óculos, e assim é possível ter uma visão mais ampla de como vivemos hoje. E claro, o que vivemos hoje é resultado do passado. Vencedor do prêmio de melhor direção em Cannes, Mendonça Filho faz parte de um pequeno círculo de cineastas com presença regular no evento, com um cinema social que se baseia tanto no realismo mágico quanto na militância política. Eu nunca me sentei para escrever um filme político. Nunca na vida. Mas de alguma forma os filmes acabam sendo recebidos sob esse ponto de vista. E eu acho que isso é inevitável. Quando você conta uma história, a política pode surgir e se tornar parte dela. Mas minha preocupação não é exatamente fazer um filme político, mesmo que a compreensão e a interpretação do filme sejam políticas. O Agente Secreto foi escolhido no último mês como representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional. É um filme brasileiro, uma coprodução francesa, holandesa e alemã. Estamos nos Estados Unidos, fomos muito bem recebidos aqui. A reação ao filme tem sido muito forte, e eu vou para onde o filme for. Estou muito feliz de estar aqui. Também esteve presente na exibição o diretor Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui em 2025. Flamengo venceu Palmeiras no estádio do Maracanã e deixou em aberto a disputa pelo Brasileirão. Flamengo e Palmeiras fizeram um grande jogo no estádio do Maracanã. De Arrascaeta recebeu um lindo passe de Pedro e abriu o placar. Alguns minutos mais tarde, Vitor Roque empatou para o Verdão. Mas no final do primeiro tempo, Jorginho fez de pênalti e colocou o rubro-negro na frente. E ainda deu tempo de mais um. Pedro recebeu mais um passe e tocou na saída do goleiro. No final da partida, Gustavo Gomes completou um cruzamento e diminuiu. Mas foi só isso, 3-2 Flamengo. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena por 1-0. O gol da vitória foi esse aí, golaço do Maicon. O Mirassol venceu com facilidade o São Paulo por 3-0. Com menos de um minuto, Alisson fez o primeiro. Aos 35 minutos, Reinaldo ampliou de pênalti. No segundo tempo, Carlos Eduardo, também de pênalti, fez o terceiro. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.